E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal B de Becker. Eu sou o Becker, professor de informática, direto de Campo Grande, a cidade morena. Nesta aula de hoje, vamos falar sobre a elaboração de um texto. Como você vai fazer para trabalhar com três itens, que é a digitação, a edição e a formatação do texto. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, vai dando aí o seu like e também clica aí no sininho de notificações para que você possa receber os avisos das próximas aulas. Essa aula de número 4 e falaremos a respeito desse assunto sobre como você vai elaborar esse texto, algumas regras, alguns detalhes e algumas coisas que farão com que o seu texto fique bem bacana e, mais do que isso, ideal para você poder apresentar como documento. Veremos também algumas regrinhas sobre a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que traz ali algumas regras de como você vai formatar um documento oficial. Essas regras valem também para o TCC e para a maioria dos documentos que você vai trabalhar nas empresas ou na faculdade, ou enfim, em qualquer lugar que exija esse tipo de formatação. Também é importante saber que em cada ponto desse existem vários detalhes. Talvez você já conheça muitos deles, mas com certeza talvez alguma novidade ou outra possa surgir. E também tenho certeza de que para quem não sabe nada, não conhece nada sobre o assunto, vai conseguir adquirir bons conhecimentos e vai então conseguir fazer boas formatações do modo correto, do modo que seja ali mais tranquilo e que você possa então trabalhar bem através dessas dicas que nós vamos passar hoje nesta aula. Então, faremos essa aula na parte teórica, vou mostrar como é que funcionam os detalhes teóricos, e depois faremos na prática, para você ver como é que funciona isso lá no Word. Vamos lá então? Aqui estamos então, aula de número 4, elaboração do texto. A elaboração do texto, ela ocorre em três fases. Vamos estar falando aqui em primeira fase, digitação, momento em que você vai ali realmente criar esse texto e também vai corrigir, vai arrumar tudo ali. Fazendo parte aí já da edição, que é exatamente você pegar esse texto, você vai digitar e começar a trabalhar essas correções dentro dele para depois em seguida você formatar. Nessas três etapas nós temos várias dicas e é isso que nós vamos falar a respeito desse momento aqui. Vamos lá então. Lembrando que estamos aqui no curso Word Veloz, é um curso básico que trata a respeito das principais ferramentas, configurações e opções do Word. No caso aqui estou usando o Word 2019, mas se você tiver outro Word, com certeza você vai conseguir também elaborar o texto da mesma forma. Claro, tem algumas diferenças, mas você já vem percebendo essas diferenças no decorrer do curso e assim vamos seguindo. Vamos começar então com a primeira parte, que é a digitação. Algumas dicas a respeito disso para que você possa fazer um bom texto. É importante que você faça esse texto o melhor possível, sem erros, pois não adianta nada você ter um texto bem formatado, mas todo errado, né? Não ficaria legal. Então você tem que se preocupar com esse texto estar redondo, sem erros de ortografia nem gramática, para que você possa então depois formatando, deixar bacana. E aí vamos à primeira dica. Cuidados na hora de você digitar esse texto. Alguns cuidados que você tem que ter no momento da digitação. Claro, você pode ser mais rápido ou mais lento, não importa. O que importa é que durante essa digitação você já vai se preocupando com esses detalhes. E a formatação, posso formatar antes? Olha, eu recomendo que você formate depois. Se preocupe primeiro com essa parte, para depois você se preocupar com a parte da formatação, pois assim você terá um texto mais próximo possível do perfeito
Não está livre de você errar uma coisa e outra, né? Por isso que é recomendável que você peça para outra pessoa ler também o que você fez. Mas, de qualquer forma, pelo menos você terá o cuidado necessário para que ele fique sem erros. O primeiro, vamos dizer assim, a primeira coisa que nós temos que preocupar aí é com esse detalhe, né? Formata depois. É lógico, você deve ter seu estilo, você pode ser que goste de fazer isso durante ou até mesmo antes, mas a recomendação é que você faça isso depois. Pois, como eu já disse, né? É muito importante que o que você está digitando fique o mais correto possível. Mais uma dica: tome cuidado com as palavras digitadas, preze pela ortografia. Eu sei que a ortografia do Brasil ela é complicada, às vezes, né? Muitas pessoas têm dificuldade com isso. Mas o próprio Word ele dá uma ajuda ali no momento em que você está digitando os textos. Normalmente ele grifa, né? Dependendo do Word que você estiver usando, ou de azul, ou de verde, ou de vermelho. E antigamente ele usava o verde e o vermelho para identificar ortografia separado de gramática. Geralmente, ortografia era em vermelho, gramática era em verde. Hoje em dia ele marca tudo em azul, mas vai, durante esse processo, identificando aquilo que está com problemas, vai te dando dicas, né? Você pode depois, inclusive com o próprio botão direito em cima desses sublinhados, verificar qual é o erro ali que está ocorrendo no texto. Próxima dica: evite excesso de espaços em branco, inclusive, né? Que você, aliás, o espaço ele naturalmente é em branco, então evite os espaços em branco. No máximo, um após cada palavra ou durante uma parada de texto. Quando ocorre a parada de texto? Quando tem vírgula, ponto e vírgula, reticências, ponto, dois pontos, nesse momento você dá um espaço sempre após, né, essas paradas, e entre uma palavra e outra também um espaço. Não dê dois espaços, porque toda vez que você dá dois espaços, pode cair isso como erro e o texto vai ficando estranho. Lá no final, quando você for formatar e justificar principalmente, esse texto com excesso de espaço fica realmente bastante esquisito. Então, evite, pois é errado, né? Você dar esses dois espaços, dê apenas um, principalmente após cada palavra e essas paradas de texto aí. A próxima dica é a respeito da haplografia, famoso comer letras. Evite, claro, na hora de você digitar, você acaba talvez se afobando um pouco ali, come uma letra ou até mesmo uma palavra inteira da sua frase, aí fica realmente complicado, né? O contexto sai de linha ali e fica difícil. Então, tente evitar isso. Então, fique prestando bastante atenção, às vezes quando dá uma olhadinha ali para ver se você não deixou escapar nada, senão o texto fica incompleto e logo vai ficar bem errado. Não espere para salvar no final do texto. Salva aí de 15 em 15 minutos. Imagina que você tenha feito um trabalho muito longo, importante, então não é bacana você esperar terminar para depois você salvar. Salva, vai salvando aí de 15 minutos. É claro que o Word, principalmente os mais novos, ele já vai salvando ali também automaticamente, né? Sempre foi um recurso muito bom do Word. Mas não pense que isso seria o suficiente, pois no meio do processo pode ser que caia energia, se você tiver com Note ali, de repente até você não corre tanto risco, mas de repente também congela o seu computador, trava o seu computador, seu sistema, né? E aí, como é que faz? Pode ser que você perca ali em 15 minutos muita coisa. Se você digita rápido, pode perder muita coisa. Então vai salvando o texto de 15 em 15 minutos. Ou até no momento que você fala, olha, isso aqui está pronto, é bacana, é difícil de repetir, né? Deu uma inspiração ali, esse é um texto que começou do zero e que você mesmo está fazendo, né? Então procura ir salvando isso aí para que não haja nenhum tipo de problema, principalmente você ter que refazer tudo, né? É chato.
Ok, então essas foram as dicas a respeito da digitação. Agora a gente vai falar um pouco sobre a edição. No momento em que você vai fazer algumas coisas aqui. Olha, primeiro cuidados na hora de você editar o texto. Esses cuidados, vamos imaginar assim, que você tenha o seu texto já todo digitado, né? E que, digamos, pelo menos até aí estaria pronto. A partir daí, você vai tomar esses cuidados que nós vamos falar agora. Primeiro observe os erros mostrados pelo Word. Mesmo você ter feito ali durante o processo, ter observado lá, se não comeu letra, se não colocou letra repetida, se não deu espaço a mais, a menos, né, mesmo assim pode ser que escape alguma coisa do seu olho ali. Então, observe ver se não tem nada fora do lugar. Que hoje ele vai te mostrar, principalmente após o término do texto. Durante, às vezes, ele até não mostra, pode ser que escape mesmo. Mas terminou o texto, deu aquele enter final ali, ele já vai te dando tudo o que aconteceu de estranho ali. Claro, tem palavras, por exemplo, em inglês que ele vai marcar, ou outra língua qualquer que não seja o português Brasil. Mas aí você vai identificar isso e vai saber diferenciar uma coisa da outra. Use então a correção automática. Se você tiver ali com o texto já todo arrumado, faça mesmo assim. Usa aí a tecla F7, que é a tecla de atalho para isso. Você posiciona no início do texto, aperta F7 e deixa ele fazer a correção. Se tiver alguma coisa errada, ele vai te avisar, vai te mostrar o que pode ser feito, né? E você vai identificar se é ortografia ou gramática e vai te auxiliar com a maioria das coisas. Mas tem muita coisa que às vezes ele se perde um pouco. Então é interessante que você conheça o que está fazendo, leia, né, o contexto, de repente sai alguma coisa ali estranha, você pode corrigir. Mas usa aí a correção automática, muito boa hoje em dia, tem uma eficiência muito boa, e você vai conseguir descobrir se tem as falhas. Vamos lá. Mais uma dica: alterne entre maiúsculas e minúsculas, caso você veja que tem essa necessidade. Aqui eu diria que você não vai apagar o texto todo. Claro que não, você vai, de repente se empolga e faz ele minúsculo. E alguém pode dizer para você: olha, isso aqui deveria ser tudo maiúsculo, você não precisa apagar tudo. Você vai lá, seleciona a parte que você quer fazer a conversão e usa o Shift F3. Também tem a ferramenta maiúsculas e minúsculas, né? Você pode fazer essa alternância. Também é possível você deixar só inicial em maiúsculo, ou então o contrário, né? De repente você colocou tudo em caixa alta, tudo em maiúscula, dá para fazer com que ele torne minúsculo. E assim você evita de ficar apagando aquele monte de texto e refazendo tudo de novo. É importante você saber esse detalhe. Muitas pessoas às vezes se confundem lá, né? E acabam apagando tudo e refazendo tudo de novo. Então não é bacana, não é legal e perde um tempão terrível, né? Falando agora da fonte. Vamos falar sobre a fonte. Primeiramente, eu já havia dito sobre esse detalhe, né? Fonte é um conjunto de caracteres onde você tem ali letras, números, caracteres especiais, acentos e até mesmo espaço em branco. Tudo isso aí faz parte da chamada fonte. Então, quando você tiver um texto, vou mudar a letra. É um termo assim errado, né? Você vai mudar a fonte, que a fonte ou o texto, né, contém não só letras, mas todos esses detalhes aí que eu acabei de falar. Então, se preocupe em falar o termo correto para não ficar estranho, né? Se você estiver no meio de outras pessoas que conhecem, lógico, ficará bem estranho. Então, vamos mudar a fonte, que é tudo isso aqui. Também vamos observar essa questão aqui da chamada tipografia. O que é a tipografia? Tipografia é o nome dado ao estudo, criação e aplicação de caracteres, estilos, formatos e disposição visual das palavras. Como você vai organizar tudo isso? Isso é muito usado para quem vai trabalhar, claro, num texto muito elaborado, de uma revista, de um jornal, mas também vamos acrescentar aqui os nossos documentos. Na gráfica,
ser muito bem visto, né? Muito bem aproveitado, né? Porque você vai chegar lá com o texto todo redondo e ele vai ficar bacana na hora de imprimir. Então a gente se preocupa com tudo isso também. E dentro desse tema tipografia, você vai analisar o seguinte. Aqui você tem a fonte Times New Roman, tamanho 26. Veja só como é que funciona isso. Se você observar aqui, temos algumas linhas para identificar o texto. Essa linha mais alta é da caixa alta, é aqui onde você tem, onde o texto vai atingir, né, o seu pico, quando ele estiver em maiúscula, nessa altura aqui. O corpo dele total é desde essa linha até essa linha de baixo, sendo que as minúsculas, claro, ficam nesta linha aqui, elas não ultrapassam esta linha. As minúsculas ficam por aqui. Tem, claro, o pontinho aqui do I, né? Mas algumas puxadinhas, como por exemplo o F, e alguns detalhes assim. Que ele está em minúscula, mas a linha de minúscula é essa aqui de baixo. Aí tem mais uma terceira linha, como o P, né? Ele ultrapassa, o G, algumas delas também chegam aqui. Então isso aqui é chamado de ascendente, essa parte de cima, de baixo é a descendente. Então isso aqui é como a fonte é vista. Mas tudo bem. Quais são os tipos de fonte, então, que a gente poderia trabalhar aí? Olha só, nessa ocasião, parece que todas as fontes são iguais, né? Ou que elas mudam poucos detalhes, que talvez, ou muitas vezes, você nem percebeu, mas a fonte tem seus detalhes, e alguns detalhes são até mínimos. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Primeiramente, fontes que tenham a chamada serifa. Vamos ver ali. São fontes que possuem pequenos prolongamentos e traços. Seriam o quê? Onde tem essas bolinhas aqui para a gente perceber. Então, a puxadinha aqui do K, aqui do E aqui embaixo, essa aqui também, né? Todas as fontes, no caso dessa aqui, se você observar as letras dessa fonte aqui, né? Como também seriam os demais itens da fonte, ele tem uns puxadinhas, olha só. O V, o I, o L, olha só. Quando termina o acabamento dele, sempre tem uma puxadinha. O E também tem a puxadinha, só que ele encaixou aqui, parece que não tem, mas também tem. Então isso a gente vê nas extremidades, conforme anunciando aqui nas bolinhas. São usadas em textos contínuos, como revistas, jornais e livros. Por quê? Porque facilita a leitura. Segundo os especialistas, esse tipo de fonte facilita a leitura. Então, fica a dica para você usar com serifa. Uma fonte com serifa, por exemplo, é a Times New Roman. Nós mostramos anteriormente. E a fonte que não tem a serifa? Está aí um exemplo de uma. Essa é uma fonte reta. Se você olhar aqui, o acabamento dela é reto. Não tem aquelas puxadinhas. Né? Aqui parece uma puxadinha, mas isso aqui não faz parte desse termo. E o que é a fonte sem serifa? São fontes que não possuem os prolongamentos nas extremidades, como as fontes serifadas que nós vimos antes. São utilizadas onde? Para textos mais curtos e para a criação de peças de design gráfico. Eu diria que geralmente você usaria isso para cartazes, faixas, outdoors, banners, aquele tipo de texto que você vai ver lá longe, com uma distância maior. Então, se você começar a prestar atenção a partir de hoje, dá uma olhadinha aí nesses cartazes, outdoors, essas coisas que o pessoal vai fazendo, que colocam nas ruas, né, enfim, esses locais. Observa aí que a maioria, pelo menos os corretos, né, não tem a chamada serifa. Também temos a fonte chamada script. Essa fonte aí geralmente ela é cursiva ou manuscrita. Consiste no estilo de fonte que simula a escrita manual humana. Então, por isso são utilizadas, né, dessa forma aí, clássica, no estilo elegante, suave. Tá aí o exemplo de uma. Essa Billy O'Reilly aqui é uma fonte, né, toda bacana, você usaria aí em algumas ocasiões especiais. A fonte conhecida como display, essa aqui é um exemplo delas.
Geralmente tem esses formatos todo bem diferenciados, né? Então, são fontes mais artísticas que não podem ser classificadas em nenhum dos tipos anteriores. Possuem mais enfeites, podendo trazer símbolos, no caso são as madeiras aí, e figuras no lugar do alfabeto. Eles formam as letras, né, através das figuras, no caso das madeiras aqui, vai formando as letras, e isso aí é um tipo de fonte, é a fonte chamada display. Beleza, então em posse dessas informações, sabendo quais fontes você tem disponível, com serifa, sem serifa, script, display, e trabalhando com aquela ideia da tipografia, que é você se preocupar com esse visual, vamos dar uma olhada então agora na formatação, que é a terceira parte dessa nossa aula aqui. Primeiramente o conceito, né? Formatação é simplesmente o ato de dar novo formato ao texto. Ou seja, você trabalhar com a fonte, com o tamanho, com a cor, com os efeitos, espaçamentos e esses detalhes todos que você vai encontrar na hora que você for fazer, né, o texto seu ficar de acordo com o ideal, né, para cada documento. É assim que a gente tem que pensar. É sempre a ideia de você mudar o formato. Simplesmente isso, porque ele já vem com o formato, e aí você vai mudar esse formato através da formatação. O que é comum no Word é sempre vir com a fonte Calibri, com tamanho 11, alinhado à esquerda, espaçamento de 1,15, né, coisas assim, com a cor automática, que é o preto. E esses detalhes vamos ver agora. Então, aqui tem um exemplo. Essas duas fontes, a Times New Roman e o Arial, são fontes que você vai poder utilizar em documentos. Começa com Calibri, como você está vendo ali, mas, como você pode observar, segundo as regras da ABNT, a gente vai seguir o raciocínio de que a formatação correta para os documentos ele exige algumas normas, algumas regras. A gente segue então essas regras conforme a BNT estabeleceu. Daqui para frente a gente vai sempre observar isso. Nesse caso da fonte, você tem que usar ou a Times New Roman ou o Arial. Você pode escolher. Lembrando que a Times é aquela fonte com serifa e o Arial sem serifa. Posso usar o Arial no documento? Mesmo tendo a ideia do distante, como eu falei antes? Sim. O Arial, nesse caso, ele se encaixa aí como parte dessa regra que você usaria ela no documento. Normalmente o Times ele ocupa mais espaço. Então, de repente você quer o texto com mais volume ali, você consegue dar uma esticadinha no texto com o Times. O Arial também tem uma perspectiva. Você acaba tendo talvez um espaço um pouco mais reduzido ali, mas isso também depende de outras coisas. Pode ser que no momento em que você esteja fazendo esse texto, dependendo das palavras, enfim, de vários detalhes, isso tenha pouca diferença. Mas enfim, são as duas opções que você tem. O tamanho da fonte, você tem que usar aí o tamanho 12. Você inicia com 11 e vai para o tamanho 12. Você vê essa escala aí, ele começa lá no 6, vai até o 72. Está aqui o 6, está aqui o 72. E o 12 é o ideal para os documentos. Você pode usar o tamanho da fonte, pode usar também o aumentar ou reduzir fonte, que são essas duas ferramentas aqui. Não tem problema, tanto faz como você preferir. O alinhamento do texto. Para documentos, o correto é você utilizar o justificar. Claro que você começa alinhado à esquerda. Ele é até aceito hoje em dia nos documentos oficiais. Também é aceito sim. Cartas, memorandos, ofícios podem ser feitos também no alinhar à esquerda. Mas eu ainda gosto, prefiro usar o justificar. Porque ele deixa o texto todo alinhado, tanto à esquerda como à direita. Não vamos usar o centralizar. Não vamos usar o alinhar à direita. Pelo menos em documentos, não. Espaçamento de linha. É a diferença que ele vai, como ele vai distribuir o texto entre cada linha. O correto é o espaçamento de 1,5, 1,5. Ele começa com 1,15, então
Então você dá uma puxadinha ali, né? Aumenta um pouco, né, para 1,5, que é 1,5. Essa aqui é a ferramenta para você fazer isso. E a cor da fonte. A cor da fonte, você vai utilizar o preto. Se você olhar aí no esquema de cores, você pode analisar isso de várias formas. Tem as cores primárias, secundárias, terciárias. A gente já vai aprendendo isso na escola, desde pequenos, né? Também você pode distribuir isso em cores quentes, esses tons mais escuros, né? E as frias, você tem ali os tons assim, que geralmente é o azul, é o verde, né? O quente já é mais pro amarelo, pro vermelho. Tá ali incluso ali o rosa, o pink. Mas você costuma analisar dessa forma aqui. Também a gente pode analisar de outra forma. Como a gente está usando ali o computador, vamos pensar que também o computador, o sistema, né, o próprio Word, ele utiliza um sistema de cores. E aqui nós temos dois tipos. O primeiro é isso aí, é o RGB, o chamado RGB. Ele trabalha com 3 cores, que é o vermelho, o red, o green, que é o verde, e o blue, que é o azul. E dessas 3 cores aí ele faz todas as misturas e consegue o ideal para você exibir esse texto em monitores ou telas, né, no celular, enfim. O Word utiliza esse sistema aqui. O Word ele é um programa que não é exatamente o ideal para você usar uma revista, um jornal, porque você tem outros, né, como o InDesign, acho que até já comentei sobre isso. Então lá você tem outras opções que é que eu vou mostrar agora. Porque na hora de imprimir, você já vê isso de outra forma. Mas o Word, ele trabalha com esse sistema de cores aqui, que é o vermelho, verde e o azul, chamado RGB. Mas o que acontece? Existe esse outro sistema aqui, que é o CMYK, que é o ciano, magenta, yellow e o black. Ciano é esse azulzinho meio piscina aí, magenta é um rosa, né, digamos assim, yellow é o amarelo e o black é o preto. Esse sistema aí já é o ideal para você imprimir os seus documentos. Se for uma coisa mais profissional, você pode pensar nesses detalhes aí, geralmente na gráfica isso importa. E, claro, se você estiver fazendo algo mais profissional, aí com certeza também não estaria no Word, né? Você estaria em outro programa, como eu já falei anteriormente, o InDesign seria um desses, que é da Adobe. Mas, para nós importa saber o seguinte, existem os sistemas de cores, o Word usa o sistema RGB, e que trabalha com aquelas 3 cores que são suficientes para você, pelo menos nos documentos, conseguir o ideal. Isso aqui seria muito mais, talvez, para imagens, né, para detalhes, deixar o texto bem mais próximo daquilo que você está vendo ali. Ainda falando sobre a cor, detalhe importante aqui é a respeito do branco e do preto. Tecnicamente, assim, eles não seriam cores. Como assim? Olha, se você olhar aí, o branco, por exemplo, ele é a ausência total de cor. Então, você tira todas as cores, você tem o branco. E o preto é a ausência total de luz. Você tira a luz, aí você não tem cor nenhuma, né? Apaga tudo, e aí é o preto. Então, tecnicamente, o branco é a ausência total de cor e o preto é a ausência total de luz. No caso do documento, a gente usa o preto. E assim a gente consegue obter o estado correto. Por último, se caso você errar alguma coisa, se arrepender, você tem essa ferramenta aí, é uma borrachinha com esse A. Isso aí é utilizado para você voltar a formatação ao estado original. Ou seja, vai voltar para o calibre, tamanho 11, alinhado esquerda, né, espaçamento de 1,15, como nós estávamos comentando agora há pouco. Então, caso você erre alguma coisa, você não se desespera, vai lá, usa essa ferramenta que ele volta ao normal, que é esse tipo de formatação logo que você inicia o documento. E vamos lá para o texto. Aqui o texto já está pronto. Esse tipo de texto aqui, nós vamos fazer a formatação dele conforme aquelas regrinhas lá. Aqui no próprio texto, inclusive, já vem
dito aqui, né? Que nós vamos usar. Então, primeiramente, a gente seleciona o texto. Vamos lembrar daquelas dicas anteriores, né? Uma vez é uma linha, duas é o parágrafo, três eu seleciono tudo. Eu penso primeiro em fazer toda a seleção, porque eu pretendo fazer a formatação toda geral, né? Que sempre inclui fonte, tamanho de fonte, alinhamento e o espaçamento, além da cor. Você faz tudo isso, depois você vê aí os detalhes. Aqui já uma página de um documento, no caso seria de um trabalho, né, de um TCC. E vamos seguir as regrinhas. Fonte. Se você usar o Times, fica assim. Se você usar o Arial, fica assim. Eu gosto mais do Arial, então vou usar o Arial. Tamanho da fonte. De 11 vai para 12, aumenta alguma coisinha. Posso usar esses dois aqui também. Se tiver que converter alguma coisa de maiúscula para minúscula, tá aqui a opção que eu mostrei agora há pouco. E a borrachinha, né, para você limpar, está aqui também. Se você usasse agora, por exemplo, ele voltaria ao estado anterior, como a gente encontrou o texto. Mas eu vou continuar aqui, Arial 12. O alinhamento, que nós temos os 4 alinhamentos. Se você encontrar um alinhamento, você encontrou os 4. Eu vou usar o justificar, aqui não está certinho, né? Vai ficar certo agora. Apliquei, ficou correto. E logo em seguida já vem o espaçamento de linha. Ele está no 1,15, a gente vai para o 1,5. Ele aumenta um pouco a distância de uma linha para outra. Talvez o texto até esteja mais apertado ainda. O 1 aqui seria mais apertado. Tem os mais espaçados. Vamos usar aqui 1,5. Ele vai ficar um espaço bacana. A fonte já vem no automático, né? Já está com a cor ali que é o preto. Apesar de estar mostrando vermelho, né? Mas já vem no preto. Quer dizer, esse preto aqui, o automático, é a mesma coisa. Aqui no mais cores dá para você perceber aquele detalhe que eu falei. Se eu colocar aqui no personalizar, tem a colmeia aqui, que são as cores mais principais, mas eu vou colocar aqui no personalizar. Aqui a gente vê o modelo de cores, que é o RGB. Como eu falei, o Word usa esse sistema aqui. Ele não utiliza aquele outro. Tem até mais um tipo de sistema aqui, mas caso, vamos ficar só com aqueles dois mesmo, sendo que o Word usa esse daqui. Claro que se eu precisar de uma cor, ele vai me mostrando aqui. Aqui eu escolhi um azul, que eu posso deixar o azul mais escuro, mais clarinho. Escolher outra cor aqui também, a mesma situação. Aí nota o seguinte, aqui embaixo ele trabalha com os números. E aqui os códigos. Quando você tem uma cor definida, você chega e fala, eu quero aqui o vermelho 51, o verde 205, o azul 91, que produz esse tipo de cor. E aí que não me dá nenhum tipo de erro quando eu for escolher a mesma cor, né, em algum outro local. Se você não tiver assim aquela noção exata. É difícil, né? Tanta cor, você descobrir qual é a cor correta, então você vai por essas numerações aí, que não tem erro. Você pode trabalhar aqui também, ó. Ele vai produzindo outros tons. Então, digamos, vermelho 32, verde 184 e o azul, deixar aqui no 50 e 38, não, deixa um pouquinho mais, né? Vou colocar aqui 73. Ele produz esse tipo de verde aqui, com esse código aqui você consegue produzir a mesma cor. Beleza, vou cancelar aqui. O texto já está pronto. Oficialmente esse texto aqui, no último parágrafo, me mostra a formatação correta dele. Olha só, aqui você encontra, né, a instrução. A fonte é o Arial Times, como eu já havia falado. É o 12, justificar o espaçamento de um e-mail. Aí tem umas regrinhas extras aqui, exceto para os títulos, onde o espaçamento vai para 3 e tem o acréscimo de negrito. Então, esses dois aqui eu vou selecionar e vou acrescentar aqui o negrito e vou também aumentar aqui de 1,5, vou dobrar, né, para 3. Você não vai fazer isso aqui, ó. Tem muita gente que chega aqui e aperta um Enter, né? Você não vai fazer isso. Não é legal, não é certo e não fica bacana. Usa o espaçamento de linha aí
Vai para 3 e tá ótimo. É isso aqui, ó. Perfeito. Vamos ver o que mais. Além disso, haverá necessidade de ajustar no início de cada parágrafo o recuo da primeira linha, que é de 1,25. Isso você pode utilizar ajustando pela tecla Tab. Na próxima aula a gente vai ver como faz isso por outro processo. Aqui eu vou mostrar com a tecla Tab. Então posiciono aqui no início do texto, vou usar o Tab, que fica ao lado da tecla Q. Dou um tapinha aqui, ele dá essa puxada para dentro e isso aqui é o recuo da primeira linha. Vou aqui também nesse outro e vou aqui embaixo no terceiro parágrafo fazer a mesma coisa. Aqui em cima no título e subtítulo não, aqui não tem isso. Aqui embaixo nas demais partes do texto sim. Então, resumindo, texto geral, você usa a fonte Arial Times, o tamanho vai ser o 12, alinhamento justificar e o espaçamento de 1,5. Aí, os títulos e subtítulos, sempre colocando negrito e dobrando de 1,5 para 3. Depois disso, você vai, em cada início desse, vai fazer o recuo da primeira linha, vai ser utilizada aí a tecla Tab. E essa distância que ele colocou aqui é um valor aí de 1,25, que pode ser ajustado de outra forma que nós vamos ver na próxima aula, né? Para não esticar muito esse vídeo aqui. Bora lá voltar para a gente finalizar essa questão aqui. Terminou o texto, a gente vai salvar ele. Na hora de salvar, tem duas formas que você pode salvar. Você vai salvar no formato mais tradicional, né? O salvar nada mais é que o ato de você armazenar o arquivo em algum lugar. E esse algum lugar aí pode ser no seu computador, no disco rígido aí, ou qualquer outra mídia, né? Pendrive, enfim. Que é uma situação. Seria essa aqui. Ou você vai salvar isso na nuvem. Se salvar na nuvem, ele vai abrigar isso em um lugar específico. Geralmente a Microsoft já tem ali o OneDrive, que é onde seria o ideal para essa nuvem. E ali você vai fazer esse salvamento aí. Tem um detalhe importante aqui, mas vamos dar uma olhadinha primeiro aqui. Você vai aqui no salvar, tem um disquetinho aqui, né? Ou você vai no arquivo salvar. Você vai aqui. Tem o salvar como, eu já vou falar sobre ele. Nesse caso aqui ele já foi salvo, mas quando você vai salvar, ele tem esse comportamento aqui, é o mesmo do salvar, seria o mesmo do salvar como, que é você pedir onde que você quer salvar, se é no PC, ou se você vai em algum lugar lá na internet, ou você vai procurar. Se você procurar, ele vai abrir as opções de pasta. Você tem aqui os locais, você já deve ter aí o seu local preferido. Escolhe ele lá, põe o nome aqui, define qual o documento, tipo de documento. Normalmente, se é do Word, você nem mexe aqui, a não ser que você vai salvar isso em PDF. Aí mais para frente vamos comentar sobre isso. E você vem aqui e salva. No caso aqui eu vou cancelar. Qual é a diferença do salvar para o salvar como? Dá uma olhadinha aqui. O salvar, geralmente, quando você salva, né? Primeira vez ele pede o nome, ele vai pedir o local, né? Antes ele vai pedir ali o nome, o tipo, né? De arquivo que você está salvando, o formato, que é aqueles que eu mostrei, né? Aquele documento do Word mesmo, ou PDF. E o salvar como, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma cópia do documento que você está fazendo, documento original aí. E aí ele pede novamente, né? O local, o nome, formato, porque normalmente você pode querer trocar alguma coisa. Quando você salva pela primeira vez, ele pergunta tudo isso. A partir da segunda, não, ele vai só salvando. Quando você quer uma cópia, aí você usa o salvar como, ele vai e gera essa cópia aí, perguntando novamente as mesmas coisas, como se você estivesse salvando pela primeira vez. Essa é a diferença, então, pessoal, de quando você está usando o salvar e o salvar como. Muita gente confunde uma coisa com outra, mas a diferença maior, assim, mais básica, mais tranquila aí, é essa daí. Beleza. Então, chegamos ao final dessa aula.
Próxima aula vamos falar aí sobre os ajustes do parágrafo. Ali você vai encontrar mais algumas dicas. Usaremos esse mesmo texto ali. Falta ainda finalizar algumas coisas. Vamos mostrar de novo essa questão lá do recuo da primeira linha, né, como é feito ali dentro das opções de parágrafo e outros detalhes, né, vamos mostrar dentro dessas opções aí que nós já vimos aqui nessa aula, que vamos ter que repetir nessa outra. Antes de finalizar, peço que você não deixe de se inscrever no canal, vai dando aí o seu like, o seu joinha e clica aí no sininho de notificações para que você possa receber o aviso aí quando chegar novas aulas. É isso, pessoal, então. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários também, né, para que eu possa responder depois. E é isso. Valeu!